Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Portanto, a grande festa do mistério de Deus. Gostaria de lhe propor 3 rápidas reflexões que possam servir para o seu aprofundamento depois. A primeira delas é convidar você a fazer um exercício, talvez um exercício afetivo, voltar lá na sua primeira infância, creio eu, mas para se perguntar, quais foram as primeiras informações de Deus que você recebeu na sua vida? Às vezes elas são muito boas, às vezes elas são muito más. Pensar sobre estas primeiras informações é muito importante, porque também é preciso que eu distinga o que eu recebi a respeito dele e o que eu experimentei dele, desde a mais tenra idade. Então, a pergunta é: qual é a sua primeira experiência de Deus? Quando você se recorda de ter pensado em Deus, como foi isso? Procura, portanto, reconstruir a sua história com Ele, porque teve um início. Eu me recordo que na minha cabeça, a primeira lembrança que eu tenho de ter considerado Deus, eu acredito que eu devia ter, imagino, uns 5 anos de idade. E foi com a minha mãe na igreja, assim. A minha família não era, não é, vamos dizer assim, uma família religiosa, que frequenta a igreja. Eu vim de uma família católica, vamos dizer, comum. Mas eu me recordo que uma vez minha mãe estava sentada participando da missa, eu ao lado dela, e na minha cabeça de criança eu imagino hoje que aquilo não fosse tão grande assim, mas para mim era um negócio enorme. No forro da igreja tinha uma cruz vazada, sabe essas cruzes vazadas no gesso, né, com iluminação, né? E eu ficava olhando para aquela cruz e eu achava ela muito grande. Eu imagino que não deva ser tão grande, mas quando a gente é criança, né, tudo é muito grande. E eu me recordo que eu fiz uma pergunta para minha mãe. Eu disse assim: mãe, o que é, né, está aqui em cima? E ela me respondeu assim, na simplicidade da minha mãe. Ela disse: é o papai do céu. E eu fiquei perguntando para ela, falei: mas ele é tão grande assim? E ela me respondeu: sim, ele é maior que isso. E aí sabe como é criança, né? Eu falei assim: mas os braços dele são maiores que esse daqui, né? E ela dizia: muito mais. E na minha cabeça eu imaginava as mãos dele assim para fora da janela da igreja, sabe? Porque a criança, ela não tem a mentalidade abstrata desenvolvida, né? Então eu imaginava, eu dizia: mas os pés? Ah, é maior do que isso. Eu imaginava os pés saindo assim para fora da porta da igreja, né? A cabeça, né? E eu me recordo disso, dessa primeira imagem, eu perguntando para ela, no fundo, quem era Deus, e ela me dizendo da grandeza dele. Depois, é claro, a catequese que a gente vai recebendo vai corrigindo estas coisas, vai aprofundando aquelas corretas, ou em alguns casos vai corrigindo mesmo, porque muitas vezes a gente faz umas primeiras experiências até negativas, né? E aí chegou na minha primeira Eucaristia, para me preparar para a primeira Eucaristia, e aí, como tantos de nós, né, ali pela primeira vez eu escutei com mais propriedade de que Deus era um só Deus em 3 pessoas, e eu me recordo da catequista me dizendo: um só Deus em 3 pessoas, não 3 deuses, mas 3 pessoas no único Deus. E fiquei com aquilo. Mas no fundo,
no fundo, o determinante é esta experiência afetiva que nós fazemos com Ele, pela qual a gente leva uma vida inteira buscando, pesquisando, para conhecer melhor aquele que nos conquistou. Então, por isso é importante você voltar lá no início da sua relação com Ele, porque ainda que lhe tenham oferecido informações errôneas ou opostas, inclusive, talvez você tenha dito ou pensado: padre, a primeira imagem que eu tenho de Deus é de um Deus tirano, carrasco, um Deus mau. Não sei, pode ser. Mas ainda que essa tenha sido a primeira informação, certamente você vai se recordar das primeiras vezes que você hoje entende que foi Ele quem se apresentou a você, que foi Ele quem foi se revelando a você. Pode ser que isso seja atual, nem seja da sua infância, seja agora há pouco que aconteceu. O fato de Deus uma iniciativa em se revelar a cada um de nós, em se mostrar a cada um de nós, em nos amar. E quando Ele nos ama, quando Ele revela que nos ama, nós temos de quem é o Senhor, de quem é Ele. Então, esse é o primeiro ponto que gostaria de deixar como um exercício a você. E se você tiver paciência e disciplina, como muitos têm de fazer aí o seu diário, escreva isto. Escreva em poucas linhas qual é a tua história com Deus. Qual é a tua história com Deus? Porque há uma história sua com o Senhor. E nesta história, repito, Ele tem se revelado. Segundo ponto. Porque acontece na nossa vida particular algo muito parecido que acontece na história da humanidade, na história da salvação, como nós aprendemos na catequese. Porque ao longo desta história, Ele também se revelou, Ele também se mostrou. E aí a catequese vai nos dizer que é em Jesus, é neste homem chamado Jesus, que esta revelação de Deus alcança a sua máxima expressão, alcança o máximo ponto. Bonita há num único versículo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. O versículo continua com mais uma informação, mas eu gostaria que você fixasse sua atenção nesta primeira parte do versículo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Bem, se Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, se há um filho, é porque há um, onde há um filho, há um pai. Então eu posso substituir essa primeira palavra e dizer: o Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. E agora o segundo passo, nesse mesmo versículo, nos fará entender que este Filho dado ao mundo é fruto do amor do Pai. O Pai dá o Filho ao mundo porque ama. E aqui eu nunca mais vou me esquecer de uma experiência que vivi neste lugar, no primeiro ano como pároco aqui da comunidade. Eu conversava com as crianças da primeira Eucaristia,
da iniciação à vida eucarística. E eram muitas. Nós aqui temos cerca de 900 crianças na primeira catequese. Parte delas, umas 300, estavam aqui. E eu dizia assim para elas, tinham mais ou menos 7 ou 8 anos. Eu dizia assim para elas: o pai ama tanto o filho, para explicar, tentar explicar o mistério de Deus. Então eu dizia: o pai, ele ama muito o filho. O pai, ele derrama o seu amor sobre o filho. O pai, ele inunda o filho com o seu amor. E o filho, amado pelo pai, ama o pai na mesma intensidade, porque ele devolve este amor que recebe do pai, ele devolve este amor para o pai. O filho amado ama o pai com uma intensidade eterna e imensa. E dizia eu: pai e filho se amam de tal forma, pai e filho se amam de tal maneira, com tal intensidade, que eles não são dois, mas um só Deus, porque é este amor que sai do pai, que envolve o filho e que o filho responde para com o pai, é este amor que faz uma comunhão tão íntima, tão intensa, que faz deles um só Deus. E aí eu perguntei para a criançada: e onde está o Espírito Santo? E um menino naquela direção ali da porta do fundo levantou a mão e disse assim: está nesse amor aí. Eu me recordei da palavra do Evangelho que Jesus diz: Pai, eu te louvo, porque o Senhor escondeu estas coisas aos grandes e revelou aos pequeninos. Porque o menino me deu uma resposta que eu, como professor, utilizo na sala de teologia. E ele me disse: o Espírito está nesse amor. De fato, a Escritura diz: o amor de Deus, em Romanos, foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Portanto, a teologia dirá: o Espírito é o amor do Pai e do Filho. O Pai, quando ama, aquele que ama, o Pai, quando ama, ama no Espírito Santo. O Filho que é amado no Espírito Santo e retribui o amor do Pai no Espírito. E quando eu peço: vem Espírito Santo, é este amor, esta comunhão, esta intimidade de Deus que cai sobre mim. Mas para compreender isto, é necessário uma vida, porque eu não compreendo só com a minha razão. A minha razão serve para eu compreender cada vez melhor, mas eu compreendo com o coração. Aí eu começo a entender a força do amor, a intensidade do amor, o valor da comunhão entre as pessoas, o perigo da discórdia e da divisão. Isso leva uma vida, porque isso supõe uma história. Por isso que eu comecei com o primeiro ponto dizendo: é necessário que a gente retome a nossa história com Deus. Quais são os sinais de comunhão que eu experimento na minha vida? Quais são os sinais de verdadeiro amor pelo qual, como o Pai faz, eu saio de mim para me encontrar no outro? Eu me derramo pelos outros. Compreender o mistério de Deus implica uma vida inteira. Se me permitem só mais uma informação, também na história da salvação a gente vai perceber, olha que bonito isso. Como é que Deus vem ao nosso encontro? Deus vem ao nosso encontro assim: o Pai envia seu Filho no Espírito Santo. Repito, o Pai envia seu Filho no Espírito Santo. E como é que nós respondemos a esta iniciativa de Deus? Pelo caminho contrário. É no Espírito Santo que pedimos, como na vez passada, no domingo passado, é no Espírito Santo que pedimos, que nós reconhecemos em Jesus o Filho. E quem vê o Filho vê o Pai.
Então, a própria história da salvação, ela fala desse encontro de Deus com os homens. O Pai envia o Filho no Espírito, e nós, no Espírito, reconhecemos em Jesus o Filho encarnado, reconhecemos em Jesus o Filho. A Escritura diz: ninguém diz que Jesus é o Senhor senão no Espírito. E quem vê o Filho, vê o Pai. A própria história nos fala deste encontro de amor. Terceiro e último ponto, meu querido e minha querida. Quero convidar você a retomar aí a primeira leitura, livro do Êxodo 34, versículos 6º, 8º e 9. Esta atitude de Moisés diante do único e verdadeiro Deus, que depois a própria Escritura vai nos levando a compreender que Ele continua sendo único e verdadeiro, mas que em Jesus Ele se revela uno e trino. Esta atitude de Moisés é uma atitude de vida nossa, existencial. Acompanha comigo e vá grifando tudo isso aí na sua Bíblia, ou assinalando no seu aplicativo. Versículo 6, enquanto o Senhor passava diante dele. Quantas vezes o Senhor passa diante de nós? Ele, Moisés, quando isso aconteceu, gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Versículo 8: imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra disse, ou seja, Moisés reconheceu ser Deus e lhe prestou um ato de adoração. Versículo 9: Senhor, se é verdade que eu gozo de teu favor, peço-te, caminha comigo, caminha conosco. E aqui um dado bonito de Moisés: esta atitude dele não para nele, esta atitude dele invade o povo, ele fala em nome do povo. E isto é prova de que Deus uno e trino se faz presente aqui. É ele saindo de si para falar com Deus em nome de um povo. Peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Convido você, meu irmão, minha irmã, a retomar estas palavras, esta oração nos vários dias da tua semana. Considera cada uma destas expressões que Moisés dirige a Deus. Considera cada uma destas expressões, repita-as com a tua boca e faça dessas expressões de Moisés expressões tuas, da tua vida. Que Deus abençoe a tua procura por Ele. Que Deus abençoe o teu crescimento na intimidade com Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.